Olá, alunos do sétimo ano. Hoje eu vou fazer uma aula explicando então como que funciona a multiplicação de números inteiros. Antes disso, a gente tem alguns comentários importantes, né? A multiplicação, ela é uma soma de parcelas iguais. A gente sempre tem que lembrar disso, né? Multiplicação, uma soma de parcelas iguais. Então, 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2, ou seja, o 2 se repetindo 3 vezes, né? Segundo, pode ser dispensado o sinal mais que precede o número positivo. Isso significa que quando tem um sinal de mais na frente do número, ele é positivo, e também se não tiver o sinal de mais na frente do número, ele continua sendo positivo. Então, se a resposta der positiva, não é obrigatório escrever o sinal de mais. Se uma resposta der negativa, tem que escrever o sinal de menos, tá? Terceiro item. O oposto de um número positivo é um número negativo. O oposto ele está ligado na reta numérica, né? O quarto item. O oposto de um número negativo é um número positivo. Vou explicar aqui os dois juntos. Normalmente ali vocês usaram já na parte de adição e subtração, quando tivesse um sinal de menos ou mais na frente do parênteses, né? Quando tinha o sinal de menos, vocês tinham que trocar o número, o sinal do número que estava dentro, né? Então aqui eu tinha mais 2, eu tinha que trocar para menos 2. Aqui eu tenho menos 6, eu troco para mais 6 daí, né? Porque a ideia do oposto, ela está ligada aqui na reta numérica, né? Então eu tenho aqui o 6, aqui o menos 6. Os dois eles têm o mesmo módulo, por isso que eles são chamados de oposto, né? Isso significa que os dois estão na mesma quantidade de distâncias aqui em relação ao zero, né? Que no caso são 6 distâncias, tanto para o 6 positivo como para o 6 negativo, tá? Então os dois têm o mesmo módulo, então os dois números são opostos. Então, quando aparece um menos na frente de um parênteses, indica que é o oposto daquele que está dentro, tá bom? Então, é só trocar o sinal de quem está dentro, quando tem um menos na frente do parênteses. Para a multiplicação, a gente passa a ter agora algumas regras de sinais que devem ser obedecidas e seguidas à risca, tá? Então, se eu tenho uma multiplicação, né, dois fatores, essas regras são tudo para dois fatores, tá? Os dois fatores são positivos, ou seja, um número positivo multiplicando outro número positivo. A resposta também é um número positivo. Segunda regra, um número positivo está multiplicando um número negativo. A resposta vai ser um número negativo. Terceira regra, um número negativo multiplica um número positivo. A resposta é um número negativo. Se vocês olharem essa segunda e essa terceira regra, elas são praticamente a mesma coisa, porque na multiplicação a gente pode trocar os números de lugar, né? E a resposta continua igual. E a última regra, número negativo vezes um número negativo é uma resposta positiva. No final eu vou ter uma explicação, né, desse porquê. Alguns exemplos, então. O 4 positivo vezes o 3 positivo. Então, positivo com positivo é resposta positiva, pela primeira regra. Então, 4 vezes o 3 é o 12. Segundo exemplo, positivo vezes um negativo, mais 8 vezes menos 2, né? Então, positivo vezes o negativo, pela segunda regra, é negativo. E 8 vezes 2 é 16. Terceiro exemplo, menos 3 vezes o mais 5. Então, um negativo vezes um positivo, aqui na terceira regra. Então, negativo com positivo é negativo. 3 vezes o 5 é 15. E quarto exemplo, menos 7 vezes o menos 6 é negativo vezes negativo, vai dar uma resposta positiva. O 7 vezes o 6 é 42. Então, o que resume basicamente as regras de sinais? Se os dois sinais forem iguais,
o produto, a resposta, fica positivo, né? Fácil de ver aqui, ó. Os dois sinais são iguais, deu resposta positiva. Aqui em cima também, os dois sinais são iguais, a resposta é positiva. Agora, se os sinais são diferentes, aí o produto é negativo, né? Então, aqui o segundo e o terceiro exemplo, né? E a terceira regra aqui é positivo com negativo ou negativo com positivo, né? Sinais diferentes vai dar sempre negativo. E quando a gente tiver mais de dois fatores? Quando a gente tiver mais de dois fatores, a gente deve fazer a multiplicação 2 a 2. O ideal é seguir ela em ordem, tá? Então, começa pelos dois números mais à esquerda, depois a resposta desses dois vai para o próximo, a resposta desse vai para o próximo e assim por diante, tá? Então, começa pelos dois números mais à esquerda, a resposta multiplica o próximo número. E assim vai por diante, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, eu começo aqui, ó, por mais 3 vezes o menos 2, né? Fazendo essa multiplicação aqui. Então, mais vezes o menos vai dar menos. 3 vezes o 2 vai dar 6. Então, mais 3 vezes o menos 2 é menos 6. O restante eu não mexi, então eu copiei igual aqui embaixo. Ok? Então, os dois primeiros fatores viraram esse fator aqui, sempre obedecendo a regra de sinal, que é para dois números, né? Aí agora eu vou seguir a linha, né? Vou pegar o resultado do menos 6 e vou multiplicar o próximo número, que é o mais 5, né? Então, negativo vezes o positivo vai dar negativo. 6 vezes o 5 vai dar o 30, ok? O menos 4 eu não mexi, vou copiar ele igual embaixo, né? E daí depois só fechando a última multiplicação, menos vezes menos vai ficar mais, 30 vezes o 4 é 120. 120, então, é a resposta final, 120 positivo. Mais um outro exemplo aqui. Ó, tem três fatores, né? Três fatores. Vai fazer a conta 2 a 2, né? Não posso chegar aqui e olhar direto, ó, todos eles são negativos, né? Não, não é assim que eu vou olhar. Eu vou olhar eles 2 a 2. Então, vou começar aqui, ó, com o menos 5 e o menos 4. Então, menos com vezes o menos, né, vai dar mais. 5 vezes o 4 é 20. Copio o menos 1, porque eu não estou usando ele agora. Então, mais, agora sim eu vou usar ele na conta seguinte, né? Pega o resultado, mais 20 vezes o menos 1. Então, mais vezes menos dá menos. 20 vezes o 1 é o 20. Então, o resultado de menos 5 vezes menos 4 vezes menos 1 é menos 20. Aqui, então, alguns porquês, né? Por que sinais diferentes ali o produto fica negativo? Então, a gente volta para aquele comentário inicial da repetição de parcelas numa soma, né? Então, eu tenho aqui como exemplo, o menos 4 vezes o mais 3. Ó, é um produto de sinal diferente. Um é negativo, o outro é positivo. Isso é a mesma coisa que eu pegar o menos 4 e escrever ele 3 vezes numa soma, né? Menos 4 mais menos 4 mais menos 4. Aí, então, quando eu vou tirar os parênteses, né? Como está o sinal de mais aqui ó, na frente dos parênteses, eu vou manter quem está dentro, né? Então, menos 4 vai sendo copiado, tá? Em cada um deles aqui, ó. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro, né? E o sinal que estava na frente do parênteses a gente não escreve mais quando a gente elimina o parênteses. Aí, então, fazendo essa soma aqui, que gera o conteúdo anterior, né? Menos 4, menos 4, menos 4. Quando a gente tem essa soma desse tipo, eu tenho todos os sinais são iguais, a resposta então continua com o mesmo sinal. Então, aqui é só somada aí, né? Quando o sinal é igual. Então, 4 mais 4, 8 mais 4 dá 12. Então, menos 4 vezes o mais 3, ele é o menos 12, que deu de ver pela soma repetida de números. Outra explicação. Negativo vezes negativo, ele é positivo. Para isso, eu fiz aqui uma tabela de simulação
de multiplicação. Então, é uma tabela de multiplicação pelo número menos 4, tá? Então, uma tabela de multiplicação pelo número menos 4. Então, eu pego o menos 4, multiplico de cima e escrevo a resposta embaixo, certo? Então, o menos 4, quando eu faço ele vezes o mais 3, a resposta vai dar menos 12. Quando eu faço o menos 4 vezes o mais 2, né? Negativo com positivo é negativo. 4 vezes 2, 8. Então, menos 8. Quando eu faço menos 4 vezes o mais 1, né? Negativo com positivo dá negativo. 4 vezes 1 é 4. E o menos 4 vezes 0 dá 0, né? Porque a multiplicação por 0 sempre vai anular o número, né? Sempre dá 0. Então, se a gente olhar aqui, ó, lá na reta numérica, o menos 12 ele está mais longe, né? Porque daí viria menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, né? Vem indo até chegar no zero. Então, o menos 12 ele é o menor desses números. Aí, então, o menos 8 ele já é 4 unidades maiores, né? Então, daqui para cá, ele dá um salto em que ele aumenta o número em mais 4 unidades, tá certo? Aí depois, daqui para cá, novamente, né, a diferença entre menos 8 e menos 4 também é que subiu mais 4 unidades. E depois aqui novamente, também entre o menos 4 e o zero, vai subir mais 4 unidades, tá? Aí então, quando eu fizer o menos 4 vezes o menos 1, se eu estou indo de 1 em 1 aqui em cima, embaixo vai ter que continuar subindo de mais 4 em mais 4, né? Então, isso vai pular aqui mais 4 unidades, vai pular do zero para o 4 positivo, né? Então, vai pular quando fica negativo vezes um negativo, vai começar a transformar os números, todos eles, em positivos daí. Tá certo? Espero que vocês consigam ter uma noção um pouquinho melhor, né, do porquê que vai aumentando, tá? Isso aqui pode ser feito com qualquer número, é o que vai acontecer, tá? Se vocês entenderem bem essa diferença aqui, ó, de 4 unidades, de que o menos 12 ele é menor do que o menos 8, ou que o menos 8 é maior que o menos 12, tá? Porque o menos 8 ele está mais à direita na reta numérica, né? Só vocês olharem. Então, o número que está mais à direita, ele é sempre maior, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido a aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar por e-mail ou através ali do WhatsApp com o professor conselheiro, ou lá na própria plataforma, né, no Google Sala de Aula, escrever lá nos comentários, eu vou estar corrigindo lá certinho as atividades que vocês mandarem, né, dando dicas se precisarem para resolução, tá? Até a próxima!